Boa noite, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, livro psicografado por Chico Xavier, com a mensagem intitulada Não Estrague Seu Dia. A sua tristeza não iluminará os caminhos. Muito claro isso, afinal de contas, o que ilumina é a alegria. No Livro dos Espíritos, capítulo da volta do espírito à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade. E a pergunta é: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, ele jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? A alma, né? O que seria da alma se não conservasse a individualidade? E Kardec faz uma segunda pergunta, uma pergunta complementar. Como a alma comprova a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Ela continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito, que todo mundo já sabe disso, né? Perispírito é o corpo fluídico do espírito, que liga o espírito à matéria também. Quando morre o corpo, o perispírito sobrevive. E ainda pergunta Kardec: a alma não leva nada consigo desse mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. E aí não se apega, né? Que muito espírito, muita alma, muito espírito, depois de deixar a matéria, não se conforma e fica pegado à matéria ainda durante muito tempo. E assim vamos para o livro que é o Espiritismo, que a gente está lendo a resposta de Kardec para consideração do padre, que estava dizendo que o espiritismo não teria utilidade porque os espíritos não falam a mesma língua, ou melhor dizendo, não falam todos igualmente o mesmo assunto, e que seria melhor então deixar os espíritos e ficar só com a matéria, só com a filosofia desse mundo. Kardec continua a resposta dele, falando exatamente disso. Vamos à questão da utilidade. Você diz que o espiritismo não revela nada de novo, é um erro. Ele ensina, ao contrário, muito àqueles que não se limitam a um estudo superficial. Se ele não fizesse mais do que substituir a máxima, fora da caridade não há salvação, ela reúne os homens. A frase, fora da igreja não há salvação, que divide os homens para que a sua vinda marcasse uma nova era à humanidade. Você diz
que se podia passar sem ele, sem o espiritismo. Eu concordo, como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Suponhamos que isso se limitasse para a sua utilidade. Já não seria muito a revelação de tal potência? Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine sob esse ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega, que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo, é pelos fatos que se lhe mostram visíveis e palpáveis. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas. Ele as desenvolve naqueles que não as possuem e fortifica naqueles que as têm como incertas. A religião encontra, assim, um apoio nele, não para as pessoas de vistas estreitas que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais do que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. E amanhã a gente vai concluir. Vamos ficar por aqui e vamos ler a frase para terminar, a frase do livro Perdão e Vida. E a frase de hoje é de Maria do Rosário. É um livro também psicografado por Chico Xavier. Caminhe encorajado pelas vibrações que descem dos céus até o seu espírito em romagem terrena.